falo a partir do canal A Voz do Imigrante. E hoje a Voz do Imigrante tem como convidado assim Agostinho Paulo, mais conhecido por Malangino, né? Que é nosso sociólogo, que é doutor formado em sociologia, né? E também escritor, já está elaborando novo livro também. E quando ele entrar, assim, a gente vai poder conversar com o doutor, né? E nós hoje vamos falar sobre o alambamento nos dias de hoje, né? E como eu tenho já o meu convidado, o doutor Agostinho está no estúdio, né? Deixa lá colocar o meu convidado que já está aqui no estúdio. Ainda não estamos a falar do alambamento, o alambamento nos dias de hoje. Para caro amigo que está no Brasil, que se encontra no outro lado da América, da Europa, não sabe o que significa alambamento. O que é alambamento? Alambamento, ou alguns chamam por alembamento, é um casamento tradicional que é de um termo quimbundo que significa lambar ou casar. Então, é um casamento tradicional tipicamente africana e de Angola. E como é uma cultura, você sabe, a cultura é entendida como costume, hábito, e assim fora que vai organizar um determinado grupo ou uma sociedade. Então, essa é a nossa cultura africana. E nós vamos falar sobre o alambamento nos dias de hoje. O meu convidado já está no estúdio. Doutor Agostinho, mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, gnoses epistemológica, salubridade de bem-estar e um alviltrar hermenêutico a todos angolanos e brasileiros, não é? E não só, que a essa altura estão em audiência assistindo a este programa. Exato. Depois, quando nós colocarmos no ar, né, vai estar gravado nesse exato momento. Acredito que os amigos do canal A Voz do Imigrante vão poder. Então, doutor, nós estamos a presenciar hoje a morte lenta do nosso ato tradicional, que é o casamento tipicamente africano, que é o alambamento. Como é que nós conseguimos enxergar hoje esse ritmo, né, do nosso casamento nos dias de hoje? Como é que a gente consegue enxergar hoje, doutor? Ok, muito obrigado. Antes de mais, e seria uma incúria enlampejante se não fizesse aqui um percurso cronológico histórico sobre a nossa cultura banto, no caso, e dizer que nós, angolanos, pertencíamos antigamente no reino do Congo, cuja capital estava em Banzan-Congo, e estendia-se até ao Gabão. E naquela altura havia uma dinastia, havia a preservação e a prática da cultura, não é? Esta prática da cultura era transmitida por via oral, ou se não, por via de manifestação cultural, não é relacionado ao casamento. Para algumas geografias angolanas, em particular aqui da região sul, como era incidência o pessoal da Huila, Namibe, um pouquinho para lá, Lubango, antes da mulher, não é, atingir a idade para o casamento, passa por via de ritual da minarca. A minarca é um processo em que a adolescente, ou para alguns fico, a adolescente bastar aparecer o primeiro período ou regra menstrual, logo é tida como alguém que está preparada para, no entanto, ser uma geradora de filho. E nesta cultura, entende eles que esta menina deve fazer o fico. Fico é uma atividade cultural que consigna-se em isolar esta adolescente dos seus familiares e lhe é entregada a uma senhora mestra experiente, não é, que durante um período estipulado por eles são ensinados para lidarem com a vida. Muitas delas são treinadas para terem o cuidado como dona de casa. Quais são os cuidados que elas devem ter ou terão depois de terem esposo? Qual é o cuidado que a menina terá quando tiver de período? Qual é o cuidado que a menina terá quando tiver o bebê?
qual é o cuidado que deve ter sobre o marido, a lavra, o trabalho. Esse conhecimento todo é dado antes do culamba ou do alambamento. São conjuntos de transmissões de informações, valores culturais que visava catapultar não a idade, mas a maturidade da adolescente, porque nessas geografias as meninas com 14, 15 anos já contraíam matrimônio. Para os rapazes, aqui na região norte, estamos a falar Malange, Kwanza Norte, Luanda, Morolese, estamos a falar estas regiões do norte. O homem, quando for para a casa de circuncisão, ele é afastado do seu familiar e por via de um mestre, de um instrutor, lhes são ensinados não é a serem adultos, como cuidar da família, como trabalhar, são submetidos a trabalhos, a música cultural, a história que rege a cultura, o país Angola, a África, são transmitidos-lhe valores relacionados ao casamento. Como é que eles poderiam ou devem se comportar junto dos sogros, junto dos tios, junto da esposa, junto do cunhado e dos filhos? Depois desses ensinamentos, os pais, eles desempenhavam na altura um papel de olheiro. Olheiro em que perspectiva? Essa trajetória que eu estou a dar é antes do culamba, é antes do alambamento. Vou chegar no alambamento concretamente. Os pais, na aldeia, na cidade, no bairro onde residem, eles vão fazer um peróquio geográfico em virtude do comportamento de determinadas famílias. Estamos a falar aqui, talvez um compadre, um amigo, um vizinho de longa data, um colega de trabalho, não é? Quando a esposa der à luz a uma menina, o compadre poderá, de certo modo, junto do seu amigo, dizer que, olha, a tua filha, quando for adulta ou grande, vai, portanto, manter ou casar com meu filho. Isto reina. E este pacto cultural, por via oral, tinha um significativo muito pesado. Por quê? Porque era um contrato informal, mas que tinha um pendor cultural e uma obrigação automaticamente do cumprimento da mesma. Então, logo que estes tiverem a idade da adolescência, os pais automaticamente vão entregar de forma simbólica alguma coisa à família da noiva, que estamos a falar já culamba, que é o alambamento. O alambamento é uma simbologia cultural onde os pais vão pedir licença à família da nora, da futura filha, de que o meu filho não é, gostou da vossa filha, e nós, enquanto familiar, também gostamos da vossa filha e viemos aqui trazer alguma coisa, que é o alambamento, uma simbologia cultural, no sentido de manter aqui a relação. Desde o momento que as famílias sentam para receber o alambamento, automaticamente os pais da menina começam a ter certa responsabilidade e um tratamento peculiar com a família do nubente, do noivo. Esta menina, por sua vez, aos 15, noutra hora isso acontecia, ainda acontece, mas não com muita frequência, 15, 16 anos, era entregue aos pais do noivo. E nos pais do noivo, a menina era tratada como filha, mas que era submetido a algumas atividades. No interior, eram submetidos a atividades de campo, iam ajudar a sogra na lavra, e já tinha uma casota onde poderia habitar com seu esposo. O marido, ainda adolescente, ou se não jovem, já tinha uma lavra, onde ele poderia também trabalhar para produzir algum mantimento para o sustento da família. Eram transmitidos aqui um conjunto de valores do ponto de vista do respeito, da genealogia familiar, atenção, familiar. Por quê? Porque, abrir aqui um parêntese, quando as pessoas vão no alambamento, eles fazem uma digressão cronológica e genealógica das famílias. Eles vão falar que nós, família da mulher, somos da tribo Y,
a nossa cultura é isto, a língua que nós falamos é isso. A família do esposo futuro também vai se apresentar. Olha, nós somos da tribo Y, da família Y, a nossa cultura é isso e aquilo. Se porventura houver alguma descredibilidade do ponto de vista daquilo que são as informações prestadas às famílias, automaticamente, quer o pai da noiva ou o pai do noivo, podem não celebrar este contrato de casamento por via do alambamento. Por quê? Existem algumas doenças familiares, existem alguns problemas, parece brincadeira, mas familiares. Existem famílias que apresentam na sociedade comportamentos difusos que alteram o sistema normal social. Mas nesse caso, o doutor se referiu à vida no interior, na vida do interior. A pessoa que pode entender mais assim. Do interior. Exatamente. Exatamente. Eu estou a falar porque essa matriz começou lá e se pratica ainda até aqui. Não com maior eficácia, mas ainda vê-se. Dizia que quando uma das famílias apercebesse que a família do cônjuge, do futuro esposo ou esposa, tenha um comportamento reincidente, negativo, automaticamente não se realiza o alambamento, nega-se. Por quê? Porque sabe-se que aquelas famílias, quando os filhos atingem determinada idade, os feiticeiros, os tios, comem as crianças. Eles vão se aperceber-se que nesta família é de confusão, os pais são bêbados, lutam constantemente, não respeitam os sogros. Os pais denegam celebrar esse contrato matrimonial com os filhos sob pena de passarem esses problemas. Este no interior. Esta cultura, este comportamento do alambamento vigora e vigorou durante muito tempo. Tinha muita eficácia. Por quê? Porque as famílias poderiam, muito antes de ter um casamento formal, conhecer-se por conta do alambamento. E uma coisa interessante, no alambamento, noutrora, não se dava carta. Carta de pedido, carta de noivado. Não. Não se dava carta. Simplesmente as famílias traziam, já era de apraz cultural, podiam trazer a quem foi confortada, uma tia minha foi confortada com um boi, ou uma garrafa de capuca e um escudo, ou 5 escudos, ou 10 escudos naquela altura. Mas doutor, não acha que essa simbologia foi invertida na questão já de... Olha, foi invertida. Nós aqui, quando falamos da perda do alambamento, onde vamos falar da inversão destes valores. Por quê? Porque estamos a falar de um ato de reconhecimento familiar, o alambamento. Estamos a falar da integração comunitária, onde duas famílias vão integrar-se e esta família serão responsáveis para a manutenção do casamento. Imagine que são adolescentes. E outra coisa importante, quando os mesmos, que eram os nubentes, no caso a noiva e o noivo, estiverem juntos da família, eles vão aprender e compreender que desde o momento que vão celebrar esse ato tradicional do casamento, o homem vai pertencer à família da esposa e a esposa vai pertencer à família do homem. Como é que se explica isso numa linguagem mais barata? É que quando o homem registrar um problema por parte da esposa, poderá queixar-se diante da família da esposa. Quando a esposa notar um problema da parte do esposo, poderá ir queixar-se na família do esposo, nos sogros, nos tios, nos pais. A outra coisa interessante nisto é a figura dos tios. Num alambamento, o tio desempenha um papel preponderante. Olha a figura do tio. É importante que o tio esteja de acordo, porque na nossa cultura, o tio que é o irmão, não existe tio do pai, tio, irmão do pai, não. Todos que nascem na linhagem do pai são pai. Todos que nascem na linhagem da mãe são tios. Significa que o tio que é o irmão da mãe, que é o patriarca, é o monarca, é o indivíduo que tem o poder sobre o filho na perspectiva matrilinear, de que o filho pode ser ou não do homem, mas sim da mulher. Logo, o tio desempenha um papel fundamental. Significa que o pai e o tio têm o poder para aconselhar e decidir sobre o casamento desses camaradas, desses nubentes que estão prestes a contrair o matrimônio. E ainda não.
durante a expressividade do relacionamento, no âmbito das ações do alambamento, há uma questão muito importante que as duas famílias vão, portanto, pôr à manga. É a expressão dos valores, como respeito da dignidade, da negociação e também da identidade cultural. É ali onde as famílias poderão se conhecer. Eu sou da tribo Mbingyambande, eu sou dos Kazukula, eu sou da tribo não sei quantos, eu sou da tribo tal. Essas tribos, nós já sabemos onde é que nasceu a tribo, como começou a tribo, quem é o rei da tribo, como é que veio a tribo, e é uma família para casar, felicidade do nosso filho. E aí vai casar e os pais ficam conscientes de que a filha ou o filho está entregue numa boa família. Isto aqui evoluiu e na metrópolis. Na metrópolis, nas grandes cidades, onde nós estamos, Luanda, pode ser no Brasília, pode ser Maputo, pode ser Lisboa, outra realidade, mas aqui no contexto africano, Cabo Verde, etc. A forma de realização do alambamento atingiu novas proporcionalidades modernas. Isto por quê? Isto porque as cidades ou as sociedades não são monótonas, elas evoluem. As pessoas compreenderam que a melhor forma de criar uma roupagem cultural daquilo que é a nossa essência, e historicamente falando, por via do processo de colonização, onde fomos obrigados a perder a nossa cultura, não é? E a implementação da cultura europeia, fez com que criasse aqui uma ruptura paradigmático renteiro sobre os atos que tinha o alambamento. O alambamento tinha um efeito muito pesado na vida dos cônjuges, atenção. Assim como tem o casamento hoje, do ponto de vista jurídico, todos aquele indivíduo que fizesse o alambamento e uns confortassem a esposa, tinham todos os direitos. E quando este tivesse que desconstruir ou separar da esposa, tinha que levar a mulher ao tio e entregar e pedir, não é, os bens, ou do ponto de vista monetário ou simbólico, aquilo que ele deu no alambamento ou se não no casamento tradicional, que é o pedido. Se o tio entregar, significa que é como um corte da ruptura da relação deste casado. Está separado. E ainda mais, se porventura o indivíduo que, estou a falar efeito do alambamento, se o indivíduo que contraiu o alambamento tiver um problema na família dele, a família, se for o esposo, a família da esposa poderá juntar-se junto dos pais e dos tios e ir também solidarizar-se com esta família do esposo. Outra coisa, se o problema tiver versado ou voltada para a família da esposa, automaticamente a família do marido poderá ir, portanto, ir chorar, não é, ou se não solidarizar-se com o problema que apoquenta a família da esposa. Exemplo prático. Quando morre um sogro, dizia Calabeto, vale a pena enterrar um pai do que um sogro, por causa do peso cultural. É responsabilidade do genro enterrar o sogro. Se não, fez alambamento, fez o pedido, tomou conhecimento que o sogro faleceu, este indivíduo, junto dos pais, dos tios, vão se reunir e vão até a casa de óbito. E não basta. Como ele fez o alambamento, é reconhecido, a família enlutada da esposa ou do esposo poderá recebê-lo em função do quê? Em função do contrato que se fez por via do alambamento ao pedido. Quando as famílias tiveram um encontro, quer seja num óbito, casamento ou uma situação qualquer que venha a ocorrer numa das partes, se for no óbito caso concreto, a família enlutada poderá preparar um lugar onde será acomodado a família do esposo ou da esposa. Se tiver cozinha, poderão também pegar alimentos e separá-los. Isso é uma questão de respeito. Essa questão de respeito cultural começa por via do alambamento. Desde o momento que as famílias aceitam que os seus filhos vivam juntos, eles unem uma família. E eles são conselheiros deste futuro casados. O pai é conselheiro, a mãe é conselheira, a tia, a irmã, o sobrinho, todos esses são conselheiros deste casamento.
Por isso que os dois casam-se, homem e mulher, né, sexo oposto, mas o casamento é da família. Por aí. A outra questão interessante aqui que eu mas o queria... doutor dizia que após essa cultura do alambamento chegar em grandes metrópoles, né, estamos a falar nas cidades urbanas já bem estruturadas, quer dizer que depois da colonização, a colonização quer dizer que interferiu neste mesmo ato nos dias de hoje? Interferiu de que maneira? Porque quando aplicou-se a política da expansão europeia no processo de colonização e a destruição da cultura africana, em particular angolana, fez com que houve uma imposição do ponto de vista sociológico, chama-se a socialização por destruição. Fomos obrigados a destruirmos, a esquecermos a nossa cultura e praticarmos a cultura ocidental. Desde aí começou o batismo com os reis, nomes angolanos, e o casamento, eles perceberam que o alambamento ou o pedido já não tinha aquele efeito cultural quanto tinha, porque eles trouxeram a questão do casamento no registro civil, rompe automaticamente. Isto aqui foi degradando de forma gradual e hoje vivemos esse problema. Por quê? Porque perdemos do ponto de vista a nossa cultura, mas ainda assim, mesmo em Luanda, mesmo em outras capitais da província, observe este princípio. Algumas famílias compreendem por causa também do custo de vida, eles numa carta põem o alambamento e põem também o pedido. É daí onde eu quero chegar, estamos a falar do alambamento que passa a ser agora o termo exagero, nesses aspectos que o doutor agora está a tocar. Estão a ferir a sensibilidade cultural do alambamento, doutor. Quer dizer, estão a ferir a sensibilidade. Exatamente, estamos a falar que na UTI. Exato, isso aí, doutor. Está nos cuidados intensivos, por conta do processo primeiro de urbanização e de modernização. As pessoas minimizaram a nossa cultura africana. Eles compreenderam que já não é o alambamento, agora é casamento. Hoje vê-se muitos jovens, por causa da fraca socialização, não é? Em que os casamentos não duram. Por quê? Porque as famílias não se conhecem. Não é normal, naquela altura, quando um homem quisesse ter uma mulher, ele tinha antes consultar a família. Pai, eu gostei da filha do vizinho. Posso? Não, não podes. Pai, eu gostei da filha do cicrânio. Os pais é que iriam até a casa desta família para pedir. Hoje não. O modernismo criou aqui uma barreira de consciência e de ações do ponto de vista da aculturação. O que é que ocorre? O indivíduo sai e vem dizer, papai, engravidei. Engravidei quem? Engravidei fulano. Ei, essa família não! Você vai me trazer azar. Por quê? Peço desculpa. Eu peço desculpa, é realidade. Eu ouvi uma senhora falar ao telefone, no táxi, recebeu o comunicado de que o filho engravidou uma menina. Pronto, até aqui não é problema. E ele procurou saber a origem da família. Será não, a menina é do Luigi, do município do Quimbele. Olha, a senhora quase que desmaiava. Quimbele! Olha, não, essa família não. Por que Quimbele? Quer dizer, é uma sociedade rotulada. Rotulada por quê? Por causa do comportamento agressivo que muitas delas, que eram homens e mulheres, apresentam. Havia um período que as mulheres, os homens de Malães, não poderiam casar as mulheres daqui de Luanda de Catete. Por quê? Porque compreendiam que não lidavam. Era um contexto cultural. Uns diziam... Doutor, além de nós dizer que estamos diante de um preconceito cultural, mas não podemos dizer que, por ser Quimbele, por ser a preservação cultural, assim, a senhora ficou com medo, ou mesmo o adjetivo mesmo, um pejorativo por ser... Não! Eu disse no meu intuito de que quando as pessoas vão casar, eles procuram saber o comportamento da família. Estamos a falar de generalização do ponto de vista comportamental agressivo. Exato, é que existem muitas famílias, não só no Quimbele, em Malange existe, em Benguela, no Ambo, na Huila, no Cabinda, tem sempre. É que há famílias que
não constroem o lar, eles destroem o lar. Quando falo aqui, trago esse exemplo do Quimbele, podia trazer o pessoal, por exemplo, de Malange, de Cacuzo, fazem também confusão. Eu podia trazer o pessoal do Bacongo, mesmo onde nós fizemos parte, né? Aqui o pessoal do IGE. Quando fazem pedido de alambamento, eles veem 40, 100, 50 pessoas. Está a perceber? E quando morre um dos cônjuges, se for o homem, levam todas as coisas e deixam órfãos à deriva. Isso é cultural. Logo, os meus filhos, a minha filha, eu não vou querer vê-la casar com uma família que trabalha, ele trabalha com o esposo, e se o esposo vier a morrer, fica despida. Não pode, quer dizer, são questões cultural, comportamental, que nós e outras famílias acham que não podemos se misturar. Esse é o termo barato. Pode ser preconceito, mas é uma forma também de preservar aquilo que são os laços sociais, porque as pessoas relacionam-se em função do interesse, do respeito, da urbanidade. Eu dizia desta senhora do Quimbele, isto ocorre por quê? Porque nos casamentos atuais já não se observa a questão cultural. Eu tenho uma filha de 20 anos, ela contraiu um matrimônio e eu lhe perguntei: os teus sogros são de que tribos? É natural? Não conhece. Não conhece. Isto não é normal. Na fase do namoro, é um período de se conhecer. Sim? Não, o doutor aqui acabou de dizer. O doutor aqui, nesse caso aqui, está falando da importância do meio ambiente, a importância do ambiente familiar. Você não acha que a base é o propósito, professor, doutor? Olha, essa importância do ambiente familiar surge no alambamento, porque a questão do alambamento não ocorre depois da menina ficar concebida. Não! Não! É antes da menina ficar concebida. Por isso é que as famílias vão lá pedir a mão da menina nos pais para que não gostamos da vossa filha, queremos que viva com o nosso filho. Porque naquela altura, quando uma adolescente ficasse concebida, era uma aberração, era um pecado. Parecia até opróbrio dos próprios pais. Entenda, compreenda a questão cultural. Estamos a falar, alambamento é um acordo que é celebrado entre as partes no período em que as famílias vão se conhecendo. Só que hoje há a inversão da pirâmide. Os indivíduos conhecem-se na rua, não querem saber da tribo, a origem. Uns até não conhecem o nome do sogro, apanham-se na rua, levam-se no quarto na clandestina, a mãe está concebida. Epa, quando as famílias sentarem, uns são primos, às vezes são irmãos, às vezes de mãe diferente. Isso acontece. Uns é de uma família que os pais já vêm gladiando-se há muitos anos, que não se recomenda casar, e aquilo sai luta. E consequência, é mais uma menina, um menino que vai nascer sem assistência dos pais. Por quê? Porque na tribo da parte da mãe ou do pai não se cruzam. Essa é a importância do alambamento. A outra questão aqui na modernidade, dentro do processo de socialização por destruição cultural, tem que ver com a questão da pressão social e econômica. Hoje, os casamentos, muitos não demoram. Não demoram por quê? Estamos a falar do casamento suicida, irmão. É que as pessoas educam pouco os filhos sobre o casamento. Há pouca educação sexual. Há pouca transmissão de valores sobre a cultura, primeiro. E também o respeito que os adolescentes hoje não têm de preservar aquilo que são os direitos, ou seja, a cultura dos próprios pais. O que é que ocorre? É que a menina ficou grávida. Quando os pais tomam conhecimento, ficam totalmente abalados e depois transportam a mesma na casa de quem? Do menino que engravidou dos pais. Às vezes é alguém que não trabalha. Às vezes os pais não gostam dessa família. Podem até receber, mas não será um casamento sólido. Não será. E ainda mais, a família que compreende de que o casamento é menos importante que a cerimônia de casamento. Aqui duas coisas muito importantes para a pessoa analisar. Existem casamento, que é a união de dois sexos opostos, e existe a cerimônia de casamento. O que nós vemos hoje na sociedade moderna, atual, é que as pessoas estão mais preocupadas com a cerimônia de casamento do que o próprio casamento. Hoje as pessoas dão casamentos de bodas de ouro,
Dão casamentos de 2, 5, 6 milhões, mas não há solidez na relação. O indivíduo casou, 6 meses, 1 ano envolvido, divorcia-se por quê? Porque o marido tem um mau comportamento, a mulher tem um mau comportamento. Isto é fruto de falta de um conhecimento. Uns até exigem o alambamento de forma fictícia. Eu vou voltar um pouco atrás na questão que o doutor dizia que alambamento era visto como algo simbólico antigamente. Até retrataste o exemplo da sua tia que foi dado alambamento, que foi dado apenas um escudo. Certo. Mas agora eu quero voltar a colocar essa questão, doutor, que me compreenda. Alambamento, nos dias de hoje, é sabido que está numa decadência. Será que podemos probabilizar as famílias poderem se aproveitar dessa vulnerabilidade social e econômica também, de acharem que o alambamento é um negócio familiar? Ou estaríamos, assim, a desrespeitar, a ferir a sensibilidade do alambamento? Porque hoje costumamos a ver pessoas, indivíduos, pessoas... doutor, trabalhar focado em casar uma mulher, mas você olha, aparentemente, fisicamente, dessa pessoa está desestruturado. Por quê? Está bloqueado, porque o que lhe pediram na carta é um exagero total. Exatamente. Hoje as coisas mudaram. É bem verdade que não sabe por portas e travessa porque é que as pessoas impingiram neste desvio comportamental. Para algumas culturas, com maior incidência, permita aqui, estamos a falar de culturas, sim, o pessoal do Bakongo, não é? Os Bakongos, eles fazem uma avaliação do ponto de vista da qualidade da esposa. Se esta mulher for licenciada, para eles, automaticamente o noivo vai ter que aproximadamente pagar a formação. Vão lhe puxar. Não importa aspecto físico, não. Não importa. Mano, algumas famílias fazem o seguinte: se a mulher for alta, o número de grade tem que ser compatível com a altura da mulher. O número de grades, E depois, tem que dar o condimento dos tios, tem que dar o condimento dos pais, tá a ver? E é muita coisa, uns pedem geradores, uns fios de ouro, outros até coberturas de terreno. Quer dizer, aquilo ficou um negócio. O que é que ocorre? O dinheiro que é pedido simbolicamente na carta, tipo os 100 mil, 200 mil, este dinheiro não é para os pais. As tias até poderiam retirar numa quantia de suposição de 150 mil, podiam tirar lá 30 mil para as tias. Os 120 mil é para a nubente, é para a casada, porque esta casada vai para a casa do esposo. Com esse dinheiro poderá comprar panela, pode até receber panela, mas poderá, a ideia é essa, comprar alguma coisa para o mantimento, porque está a iniciar a vida. Hoje pede-se muito dinheiro, faz-se casamentos milionários, obriga-se o nubente a gastar altas somas de valores. E quando a filha vai à casa do marido, está sempre chique, não sabe cozinhar, não sabe engomar, come magoga na rua, que não tem respeito dos sogros. Quer dizer, isto é o valor, é o inverso da pirâmide cultural. Por quê? Porque, de princípio, eles não tiveram um ato de reconhecimento familiar por via do alambamento. Tem que haver respeito. Hoje as pessoas estão vulneráveis, as famílias dizem, a minha filha só tem que casar. E, ainda mais, há muitas famílias que deixam as filhas grávidas, dando a luz ou não, em casa, à espera que o marido vai casar. A filha fica lá, parece mobília, e o marido vai embora. Porque ela entende que o casamento é a cerimônia. E outras questões também têm relacionada com a visão que as famílias têm do casamento. Já não olham para aquilo que é a progressão do casamento dos nubentes, ou dos futuros casados. Eles olham para a fama. Olha, fui no casamento, o meu pai deu um casamento, sim senhora, de luxo e tal. Epa, isto aqui é uma má fala, isto é vaidade. Isto é estamos a viver isso nos dias de hoje. Claro. Exato. Exatamente. Por isso é que vemos, os casamentos não estão sólidos. O indivíduo casou, um mês separou. Por quê? Porque ele não conhece até a própria mulher. O indivíduo casou, separou por conta a sogra não lhe gosta. Por quê? Porque não conviveu com a sogra. Estás a namorar alguém, leva em casa. O comportamento que a mãe ou tia vai ter da tua namorada poderá ser uma pista para ti casando ou não. Só que nós os jovens, pronto, falo jovem porque eu vivo com a esposa há 21 anos, felizmente, já tenho experiência nessa geografia, não é? Só que os jovens da atualidade não olham nessa perspectiva.
dizem, não, você está caduco, estás ultrapassado, no teu tempo e tal. Eles deixam de olhar com olhos de lixo a responsabilidade do casamento. E como consequência, as pessoas casam-se de forma desfriadas e alguma cultura ou algumas componentes cultural não são observadas. Por exemplo, quando uma mulher junta-se com o esposo e não faz o alambamento nem o pedido, para algumas culturas que não perdoam, sempre que tiver filhos, os filhos vão morrer. Os filhos vão morrer. Por quê? Porque ele não fez o alambamento. Estamos a falar efeito do alambamento. E eu falo por experiência, o meu estudante. Oh, doutor, não estamos diante de uma violação. Não, a violação é não fazer o alambamento. Isto é cultura, tem que se respeitar. Exato, Acaso que a cultura sobrepõe a lei. Sim, eu quero chegar nesse aspecto aqui do doutor. Quando o doutor disse que há indivíduos que, quando se juntam, não respeitam o processo do alambamento, por isso, quando se juntam, vão nascendo filho. O doutor disse que as crianças vão morrer. Então, a minha questão, a que se deve isso não é a violação desse processo? Se começasse direito, será que poderia haver esse malicioso? Exatamente. É violação desse processo. Eu falo por experiência, 2 casos concretos e outros por aí. O meu primo, ele enterrava sempre, enterrou o primeiro filho e o segundo. O terceiro também morre. Os mais velhos chamaram-lhe e perguntaram: fizeste o alambamento? Não fiz, vai fazer o pedido. Ele juntou todo o condimento, fez o pedido. Os filhos estão aí, estão a viver. O outro meu estudante dizia: ele sai daqui da academia, onde estudava, recebeu o recado do filho morrer. O segundo filho foi lá, depois daquela sessão para fechamento do óbito, foram explicar porque o filho morreu afogado. Olha a circunstância, morreu afogado. Quando foram conversar, a sogra recebe o alambamento e o pedido para fazer chegar ao tio. Infelizmente, ele não entrega ao tio, comem. E o tio sabe que a nossa sobrinha está a viver de quilape, passo termo, de favor com o fulano. Começaram a matar os filhos. Foi assim que a sogra descobriu. E o tio disse: se você não fizer a apresentação, o alambamento e o pedido, vão continuar a morrer as crianças. O homem fez, tem agora a esposa deu a luz, está aí, está a viver o filho. Quer dizer, essa é a consequência. E é muito forte. E tem mais. Quando... Sim, tenha bondade, por favor. Sim, então nesse caso o doutor está a se referir que ainda assim há culturas que preservam essa identidade mesmo do alambamento, não é isso, doutor? Claro! Como é residência no interior, e muitos evitam, sabe por quê? Porque então logo que você arranjar a esposa... Cabinda, Zaire, são as partes que mais preservam essa parte... Sim, doutor, pode falar. Não, sim, até certo. Nas cidades há mudança. Se formos para a zona do Nhaé, vamos para Namibe, a Huila, ainda no interior, preserva-se de facto isto aqui, essa cultura. Não há muita exigência, porque aquilo chama-se o pessoal da comunidade, você vai entregar um boi, um cabrito. Por esta razão, é que na parte sul, a criação de gado ou de animais é muito forte. Porque eles pedem mesmo, eles não pedem dólar, carta, não, é boi. Vão te pedir boi, ser 2 cabeças, cabrito, sei quantas cabeças, vão te pedir um dinheiro simbólico, vão te pedir maruvo ou caporoto. Você casou! E dão-te todo o direito. E se porventura houver um problema de especialidade na família, uma doença, ou seja, a mulher, essa é uma coisa interessante, se a mulher fica doente, o homem tratar e a esposa não ficar boa durante 6 meses, 1 ano, devolve a família. Por vezes, tem um feiticeiro na família, ou o tio, ou o pai, ou alguém qualquer da família, que está a fazer mal da miúda. Devolve na família. Mano, nós viemos aqui trazer vossa filha, está doente, já trabalhamos muito, e não está a ficar boa, você lhe trata. Entre eles. Se dá o caso, isso aqui ocorre em 2 perspectivas. Há quem recebe, do ponto de vista, quem não faz o alambamento, às vezes acaba por não viver este problema. E há aqueles casos em que, portanto, o indivíduo fez o pedido, mas fez pedido a quem? Fez pedido a uma mulher, é filha, mas no feitiço é a esposa do pai ou do tio. E quando você faz o próprio casamento ou alambamento, automaticamente
não é? Começa a ter esses problemas, devolve a menina nos familiares e, concomitantemente, eles próprios vão saber como resolver essa situação. Bem no Sebastião lá em cima. Agora que se diz, doutor, resolver esse problema. Agora que se diz o emocional do indivíduo que pretende casar, que foi dado uma carta exorbitante, exagerado, e o aspecto físico da pessoa mentalmente, por pensar nessa carta, a pessoa tem que trabalhar. É notório hoje nos nossos dias, doutor. Não podemos esquecer esse aspecto. Mano, isto acontece. Olha, hoje a mulher, não no todo ou em parte, virou propriedade. Vais ter que arcar as consequências. Queres mulher? Vais pagar mulher. O que é que ocorre? Isso é exagero das famílias. As famílias esquecem de que este indivíduo vai viver com a menina durante o resto da vida. E o sogro, os sobrinhos, poderão, de certo modo, até viver na casa do próprio genro. Então não há necessidade, mas acontece. O que é que ocorre? Eles também fazem isso em função da qualidade do sujeito. Eles vão te cobrar tanto dinheiro. E uma coisa que é interessante, permita aqui dizer, lembrei agora. Quando os tios ou os pais elaboram a carta de pedido, remetem para a família do noivo. A família do noivo, isso aqui também é de apraz, faz uma revisão e podem sugerir das coisas. Olha, recebemos a vossa carta, mas recebemos a vossa carta, mas sugerimos que aqui onde nos cobrar 30 graus de cerveja, vamos dar 20, onde cobrar não sei o que, a carta volta. E a família pode vir a consentir, é normal. Há indivíduos que têm dinheiro, não é? Vão lhe cobrar o quê? Lhe cobram muito caro. E esses, quando vão para casa, depois de fazer o pedido, cobrou caro, vão olhar a mulher como um objeto. Vai destratar a mulher. Olha, eu paguei caro no teu pai, eu fiz pedido, fiz casamento, eu gastei milhões, surra com a senhora. Surra com o filho, surra com não sei o quê, distrata automaticamente a família da esposa. Isto quebra. É importante que nós compreendamos que o casamento é uma simbologia, a cerimônia é uma simbologia e logo as famílias devem compreender que somos parte de direito, não é, da manutenção desta relação. Para tal, devemos aqui acoplar as coisas para que a relação desses novos casados seja de bom apraz. Mas não é o que acontece. Nós vimos aqui também uma questão interessante que belisca aquilo que é o alambamento que nós fazíamos, é o êxodo populacional. As pessoas que saíram do interior e vieram para a capital foram influenciadas por culturas ocidentais e que perderam esta cultura, este princípio. E perdendo este princípio, começam a viver essa ruptura cultural. A outra questão é a desvalorização dos anciões. Como é que está a valorização dos mais velhos? Não é normal, e é falta de respeito, uma sobrinha ligar no tio a dizer: tio, eu vou casar, contribuir com X. E isso é falta de respeito. O tio não é obrigado a contribuir no casamento de ninguém, mas no dia do ato tem que lhe oferecer um lugar privilegiado. Atenção, toma nota. É tio, é autoridade da família, é tio. Hoje não é isso que acontece. O sobrinho liga: tio, vou casar, tens que contribuir com X. A filha liga: tio, vou casar, tenho que contribuir com X. Isso é brincadeira. O que é que deve ocorrer? É a sobrinha, já depois de uma reunião com a irmã, com a mãe, a irmã é que vai junto das famílias expor a questão. Mano, a tua sobrinha, no dia tal, está previsto a realização de uma cerimônia do alambamento, pedido ao casamento. O tio tomou conhecimento por via da irmã. Isto é respeito, é valorização. A desvalorização dos anciões, de nossos mais velhos, faz com que haja esse corte epistemológico cultural, há uma ruptura paradigmática da cultura, há uma inobservância das culturas. Por isso é que nós andamos da contramão, desrespeitamos os mais velhos, não valorizamos os mais velhos. Está a perceber? Sempre que uma menina tiver para casar. Sim, nesse caso, sempre que uma menina está para casar. Não, pode falar, tenha bondade, por favor. Sim. Nesse caso, o doutor está aqui a dizer, quando o tio da mesma menina tem aprovação dessa relação, significa que o casamento será um casamento sólido. Nesse caso, também é um dos contributos, não é isso, doutor?
que até já começou algumas falhas técnicas por parte da internet. E esperamos que essa solução seja recuperada, né? Assim, o nosso doutor tinha a palavra, ele dizia que os tios nas famílias africanas têm um papel muito preponderante. Quer dizer, os tios são importantes, por quê? Porque é o